Bom, e já que eu tô fazendo uns vídeos para iniciantes, eu vou dar mais essa diquinha. Vou mostrar aqui para as que estão iniciando como é que a gente vai tingir uma massa para ficar no tom pele. Eu tenho aqui um corante líquido, ele é na cor pêssego. Esse aqui, a gente compra esse corante desse jeito aqui. E eu vou usar umas 2 gotinhas dele, ó. Eu vou pôr bem no meio da minha massa. Por que que eu não vou colocar as 2 gotinhas na minha massa total? Porque pode ser que ela fique muito escura e depois eu tenha que colocar mais massa natural. Então, o que que eu vou fazer? Essa daqui é a minha quantidade total e essa daqui é um pedacinho da massa. Então, aqui, coloquei o corante lá. Esse corante líquido aqui tem esse defeito, ó. Pra mim, ele tem esse problema muito sério. Ele não solta tudo da mão igual a tinta a óleo. Você vai tingindo e vai mexendo e ele continua grudado ali, ó. E às vezes você vai mexer com a massa branca, ele tá ali no seu dedo. Então, depois você tem que lavar a mão. Eu usei aquelas 2 gotinhas, ele ficou nessa cor. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar a tinta branca. Eu não gosto de massa translúcida. Quando você usa só o corante na massa natural, ele sempre vai ficar translúcido, ele vai ficar transparente. Quando você coloca o branco, você dá um ar leitoso pra massa. Olha, ela vai ficar leitosa, ela fica diferente de você tá usando só a massa natural. Olha aqui, tanto que mudou a cor. E essa tinta aqui que eu usei é a tinta a óleo, ó. Ali é porque tem muito pigmento. Mas aqui, se eu continuar sovando, ela vai sair da minha mão por completo. Não vai ficar nada dessa tinta aqui no meu dedo, ó. Por isso, eu gosto muito da tinta a óleo. Tem muita gente que não gosta, diz que resseca a massa. Eu não acho que resseca. Eu gosto demais da tinta a óleo. Tem umas tintas dessa, de bisnaga, assim, que elas são acrílicas, viu? Elas não são a óleo. Ó, a tinta branca saiu tudo. E o corante ficou. Mas eu gostei bem desse corante. Ele ficou numa cor bonita. Eu vou usar ele aqui primeiro, na minha quantidade total. Vou usar esse daqui. Aqui tem 20,6 de massa, com 2 gotas de tinta pêssego. E aqui eu tenho 249 gramas de massa natural. Eu misturei, sovei as 2 juntas, ela ficou nesse tom, ó. Ficou um tom bem clarinho. Não é esse tom que eu quero ele um pouco mais escuro. Então, eu vou tornar a tirar outro pedaço, vou colocar mais 2 gotas. Lembrando que melhor faltar do que passar nesse caso, porque se eu escurecer demais, eu vou gastar o dobro de massa para poder clarear ele. É mais fácil eu escurecer essa massa do que eu clarear. Eu prefiro pensar dessa maneira, porque se passa um pouco, fica bem complicado de você recuperar essa massa e deixar ela no tom que você quer. Então, é mais fácil você ir escurecendo. Vamos... Olha, ele agora ficou nesse tom. Eu uso uma luz muito forte aqui em cima para poder mostrar bem clarinho para vocês e fica difícil de mostrar a tonalidade das massas. Esse aqui ficou num tom pele, ficou bem bonito, eu gostei dele. Vou usar assim. Então, vou pesar. Tem 269 gramas. Eu usei 4 gotas de corante pêssego nele.
Pra vocês terem uma noção que esses corantes, assim, são pequenininhos, mas eles rendem bastante. E tinta branca, pra tirar a aparência de transparente. Se você quiser colocar aqui um pouquinho de massa marrom não, massa rosa. Você pode colocar porque ele vai dar um ar de uma pele mais morena, olha. Eu vou usar esse aqui mesmo que tá em fim de carreira, tadinho. Gostando desse pó, não sei se eu vou achar mais dele. Esse rosa aqui, ele é um rosa fluorescente. Quando você coloca ele, massa natural nele, ele não fica fluorescente desse jeito. Tem que ficar muito concentrado pra ficar muito forte. Eu uso ele pra fazer o rosa bebê. Eu coloco o branco e vira rosa bebê. Pra vocês terem uma noção. Pra você que nunca tingiu massa, esse rosa desse jeito fica um rosa bebê. Meu resultado final ficou assim. Ficou um rosa, uma pele um pouco mais rosada. E eu vou usar ele nesse tom. Agora eu vou fazer aqui com o meu corante. Vou usar o corante azul. E vou aproveitar, eu já tenho falado desse corante aqui, tenho falado que aconteceu algumas coisas comigo. Eu vou fazer um teste com ele pra contar pra vocês num vídeo mais à frente. E aí deixo esse aqui linkado pra poder dizer o resultado. Eu usei isso aqui num bolo e no tempo de secagem dele, ele tomou sol e ele descorou. E eu não sei se foi em razão de ser esse corante alimentício. Então, eu vou deixar um pedaço dele secando no sol e depois vou deixar um pedaço dele seco no sol pra ver se ele descora ou não. E conto pra vocês, porque eu disse em alguns vídeos que o meu tinha descorado, mas eu não tenho certeza se foi só isso, porque depois eu usei uma outra massa e ela ficou normal, não descorou tomando sol, e ele já tava seco. Esse corante alimentício, quando a gente vai sovando, ele vai grudando, ó, na mão. Inclusive, hoje eu tava vendo alguns vídeos no Vigovídeo e tem umas meninas fazendo sobrancelha de rena falsa com corante alimentar marrom. Esse corante marrom aqui, alimentício, ele é muito forte. E não sei se funciona. Olha, esse aqui é o tom que eu quero, ó. É um tom escuro. Eu quero que ele feche mesmo, que ele fique um azul bem escuro. Quando você estiver sovando uma massa e você achar um pontinho assim, não usa ela assim, porque ela vai virar uma mancha desse tamanho depois, tá? Vai manchar sua peça. E esse azul aqui, ele é muito bonito porque, ó, eu usei bastante aqui nessa quantidade. Vou pesar aqui pra ver se vocês têm uma noção. Esse pedacinho aqui, acho que a balança não vai pesar. Tem 3 gramas, ó. Essa daqui tem 4,2. Esse aqui nem pesa. Eu aumentei a minha quantidade, ele deu 4 gramas. E esse aqui tem 3,3 de massa. Olha o quanto ele ainda vai ficar escuro, ó. Olha o quanto ele ainda vai ficar azul. Pra vocês terem uma noção de quanto que esse corante é forte. Eu vou colocar um pouquinho de branco, que eu não quero uma cor que fique transparente. Aí eu ponho branco, olha o tanto que ele muda o tom. Já vou pegar esse aqui também total.
A minha massa original vai ficar assim, ó. Escura desse jeito. Olha aqui outro ponto azul, ó. Fiquem bem atentas com esses pontos assim, ó. Quando você estiver usando corante em pó, pra não ficar com sua peça manchada, ok? Aquela quantidade de azul que eu coloquei lá, deixou minha massa desse jeito, ó. E ela vai escurecer bastante quando secar. Ponto negativo também desse corante alimentício é esse aqui, ó. Ele não sai, tá vendo? Tem que lavar a mão, porque senão ele não sai. Tem que passar sabão e às vezes ainda não sai, ó. Muito difícil essa parte aqui. Mas na massa com certeza sai. E a última cor que a gente vai fazer, que a gente vai usar, vai ser o vermelho. Eu vou usar duas partes separadas para mostrar a diferença dos tons para vocês. Vou usar aqui um corante, um xadrez vermelho. Olha o que eu tô usando. Opa. O xadrez, ele é líquido, ó. O meu já tá mais grossinho, porque tá velho, tá? Ele fica só destampado, que eu perdi a tampa, só pra variar. Eu vou tingir ele aqui, ó. E o vermelho do corante, do xadrez, fica desse jeito, ó. Ele fica bem forte. E nesse vermelho eu não coloco branco, porque nem no vermelho nem no preto. Quando você coloca branco, ele muda, o vermelho, quando você põe branco, ele fica rosa. Por mais que você coloque vermelho, ele fica rosa. Então, eu não coloco. E aí, você vai vendo a cor que você quer. Nessa cor aqui, ele já escurece bastante. Depois, mais duas gotas, ó. E ele ficou desse jeito, ó. Eu acrescentei mais umas duas gotas, fora aquelas que vocês viram. Que eu achei que ele tava um pouquinho claro. E nesse vermelho aqui, ele já vai ficar um vermelho bem forte. Vou usar aqui nesse outro pedaço de massa. Eu tive que ir lá lavar a mão, minha bateria descarregou. E mesmo esfregando, ó, o corante azul ainda continua. Agora ele já não sai mais igual tava saindo. Eu vou usar um corante vermelho vivo. Esse é o vermelho vivo. Líquido, da mesma marca que era o Pele. Pele não, pêssego. E esse aqui, eu fiz um teste com ele. E usei um pouquinho dele com o branco. Eu acho que eu nem cheguei a colocar o branco, foi só ele na massa natural. Nossa, ele ficou um rosa tão lindo, mas tão bonito. E se você pegar essa massa aqui, ó, nesse tom e misturar com a massa pele, com esse pele aqui que a gente fez, ó, a gente tem um vermelho muito bonito. Tem uma cor também bem bonita, um pêssego assim, bem mais forte. Olha, esse aqui que ficou, ó. Ele aí na câmera, no visor aqui, eu vejo que ele tá assim, meio basé, parecendo que tá descorado. Mas ele é um vermelho muito bonito. E ele nesse tom aqui, ele fica parecendo um rosa. E se você colocar um pouquinho de branco, ele fica uma cor muito bonita. Então, aqui a gente já colocou duas gotas. Vou colocar mais duas pra não derramar. Mas esse vermelho vivo aqui não é exatamente um vivo. Bom, eu não consegui usar ele muito bem, não ficou no tom que eu queria. Foi fazer umas ladybug e acabou que eu usei o xadrez, não usei ele. Porque, ó, 4 gotas. E na hora que ele secou, ele não ficou um vermelho vivo, igual eu imaginei que fosse ficar. Então, aqui, ó. O corante que a gente usou, o pele, o pêssego,
Super compensou, porque a gente usou 4 gotinhas naquela quantidade de massa lá e ele ficou muito bem. Esse vermelho aqui ficou nessa tonalidade, ó. 4, 6 gotas que eu coloquei. Ele vai escurecer, vai virar um vermelho sim, mas ele não vai ficar nem perto do vermelho que eu queria, que é o vermelho da Branca de Neve. Mas em compensação ele dá um rosa muito bonito. Ó, a diferença. Foi 2 gotas desse aqui, foram 4 gotas de xadrez e 6 do outro. Então, dos vermelhos, eu ainda prefiro esse. Aí, depende do tom de vermelho que você vai usar, né? Bom, essas aqui foram as cores que a gente usou. Eu usei essas duas aqui, eu usei corante líquido próprio para biscuit. Nesse daqui eu usei o corante alimentício, que não foi próprio para biscuit. E esse aqui também um corante que não é próprio para biscuit, mas funciona muito bem. Ah, um alerta com esse xadrez. Eu uso ele e não tenho nada nas minhas mãos, não tenho nenhum problema com ele. Um dia eu passei dele na minha filha, era Halloween, a gente foi fazer uma maquiagem. E por eu não ter alergia com ele, e usar ele há muitos anos e ele nunca ter tido efeito nenhum em mim, eu passei nela. Nela empolou. De imediato ela ficou toda empolada, tomou antialérgico e tudo mais. Então, usa, mas fica atenta pra ver se você não tem algum tipo de alergia. Eu mesma não tenho. Eu vou acabar unindo essas duas massas aqui pra ficar uma só, que vai ficar melhor pra mim. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Mas é para iniciante que estão aprendendo a tingir massa e a usar uma só massa, ó. Eu não usei meio quilo dela e eu tenho aqui 4 cores diferentes. E esse aqui eu ainda vou ralear ele mais um pouco, que eu vou usar uma parte dele escura e uma parte mais clara. Ainda vou usar mais natural desse, então eu vou ter um outro tom de azul. Se eu quiser um tom mais claro de vermelho, vou fazer a mesma coisa. Então, assim, para você que tá começando, ou você que não tem muita noção e nem trabalha com escala muito grande, super compensa comprar toda a sua massa natural. Comprar uma bisnaga dessa de tinta de 60 ml, rende muita coisa. Eu fiz acho que uns 2 bolos com essa tinta aqui, ó. Bolos de 5 andares. Então, você investe no corante, na sua tinta de tecido, outra coisa que vai te render muitos quilos de massa, ou você compra 1 quilo de massa e ainda corre o risco dela secar, porque dependendo do seu fluxo de encomenda, você pode fazer uma Branca de Neve hoje e uma daqui 6 meses. E aí você não vai usar vermelho para muita coisa no biscuit, certo? Então, assim, é uma outra diquinha básica para você. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Te espero no nosso próximo vídeo. Confere lá nossa playlist para iniciantes. Um beijão e até mais!